Prosseguindo no estudo de história da igreja, bom, agora nós vamos para um tópico bem estranho, né? Esse tópico que eu coloquei para vocês, assim, nós sabemos que são possessões demoníacas. O que eu vou contar para vocês aqui, as pessoas vão dizer que é surto psicótico, né? Surto psicótico, mas do jeito que as pessoas relatam, não tem como ser surto psicótico. Eram pessoas atormentadas e estavam realmente possuídas pelo demônio. Agora, o estranho é que vocês vão ver que isso aconteceu por 300 anos, nesse período de cerca de 1200 a 1500. Era um número de pessoas que andavam possessas pela Europa e se jogando e caindo e pulando sem parar até fadiga e às vezes até a morte, tá bom? Então eu vou comentar, vou citar o que os historiadores falam, surto psicótico, mas a descrição, a vida espiritual que essas pessoas viviam, é claro que você praticar culto aos mortos, isso vai trazer resultado de possessão demoníaca sobre as pessoas. E esse período aqui foram registrados muitas. Bom, a data que eu coloquei aí, chave, 1518 da era cristã. Esse é o ano-chave na história em que ocorreu um grande surto de possessão demoníaca na Europa, né? O comentário diz: esse ano foi marcado por um surto, botei entre aspas, que ocorreu em Estrasburgo. Mas há relatos que o surto ocorria por toda a Europa há cerca de 300 anos. Os católicos seguiam em peregrinação para igrejas e eram tomados por algo que nenhum médico explicava, mas tratava-se de uma dança incontrolada, que o católico dançava até cair e se ferir. Mesmo ferido, se levantava e dançava até desmaiar de exaustão. Depois prosseguiam até chegar nas igrejas dançando descontroladamente. Ou seja, quando que ocorria o surto, esse surto que eles chamam psicóticos, eram quando as pessoas estavam indo em direção à igreja católica. Lembre-se que a igreja católica, normalmente, elas possuíam, então lá até hoje, né, demônios no topo da igreja, tá ok? Como vigilantes, e chamava aquilo de arte, chamam até hoje de arte. E as pessoas iam para essas igrejas, chegavam nas igrejas atormentadas todo o tempo, gritando, né, para livrar ela daqueles espíritos, daquelas coisas ruins, tá ok? E isso ocorria na peregrinação para a igreja católica. E as pessoas, ou seja, praticando culto aos mortos, praticando a religião de Baal, o natural é acontecer isso. O comentário prossegue. Alguns identificam o surto como algo espiritual que estaria atacando a população. Aí botei aí uma figura que retrata pessoas dançando, né? Eles vão dançando e se jogando, e essas danças, às vezes a pessoa chegava a ponto de morrer, porque ela caía, batia com a cabeça, às vezes quebrava um braço, né, mas não conseguia parar de dançar. Continuava, isso que eles chamam de, aí na figura, né, que eles colocam o pintor, né, lá de 1642, ele chamou de dançomania. Né? Ok? Mas essa era, sem sombra de dúvida, uma possessão demoníaca generalizada. E como eu disse, ela ocorria, foi muito comum por cerca de 300 anos. O comentário prossegue. A dançomania teria sido identificada como doença psicogênica em massa, mas ela parece mais uma possessão demoníaca em massa. No quadro de Ondius, eles caminhavam para a igreja de Molenbeek, onde destacava-se um vitral com uma serpente envolvendo a cruz e um esqueleto humano abaixo da cruz. Essa igreja que teve esse surto, tá bom? Em Estrasburgo, ali em 1518,
essa igreja, eu peguei, por exemplo, um vitral da igreja. Vocês sabem que a pessoa entrava, né? Tá ali aquele vitral, onde se você olhar nesse vitral, você vê Jesus Cristo, e embaixo você vê uma cobra enrolada ali embaixo da cruz. Embaixo da cruz, embaixo da serpente, um esqueleto humano. Então, essa figura, eles vão dar uma explicação para essa figura, mas eu acho essa aqui uma figura realmente comum para o paganismo, né? Envolvia ali serpente, esqueleto humano, mas é o que eles tinham nessa igreja, tá bom? Bom, e como alguns historiadores descrevem esse surto, eu coloco aí agora uma citação de um historiador falando como surto psicótico, né? Mas ele vai nos dar detalhes históricos que nos ajudam a interpretar, mesmo na visão que seja um surto psicótico, né? Bom, ele diz: crônicas posteriores falam de uma dança imparável e às vezes fatal na cidade alemã de Erfurt em 1247. Ou seja, cerca de 300 anos antes. Pouco depois, 200 pessoas teriam dançado impiedosamente em uma ponte sobre o rio Mosela, em Maastricht, até que ela desabou, afogando todos eles. Da mesma forma, dezenas de autores medievais relatam a terrível compulsão pela dança, que em 1374, ele está citando outro exemplo, né? Em 1374 varreu o oeste da Alemanha, os Países Baixos e o nordeste da França. Os Países Baixos, a atual Holanda, né? Ou seja, pegou uma grande parte da Europa. As crônicas concordam que milhares de pessoas dançaram em agonia por dias ou semanas, gritando sobre visões terríveis e implorando aos sacerdotes e monges que salvassem suas almas. Você acha que isso aqui é uma dança, simplesmente pessoas com surto psicótico, precisando de um psicanalista? Não, eles realmente declaravam que eles estavam tendo visões, coisas atacando eles, né? E, vamos dizer, no entendimento deles tem que recorrer à igreja. E aqui eu tenho que ser bem claro para os irmãos. Historicamente, nós temos que pregar, irmãos, que essa igreja era responsável. Porque você colocar a população para praticar culto aos mortos, dizendo que a Bíblia aprova, né, já que a Bíblia deles tinha um livro a mais que apoiava. Tá bom? A Bíblia católica, ela tem livros apócrifos que ele apoia o culto aos mortos. Ok? A Bíblia católica tem livro apócrifo que diz que um demônio foi preso pela fumaça queimada pelo fígado de um peixe. Isso está lá no livro de Tobias. Então, está na Bíblia católica. Então, o povo acreditava, ok? Que o culto aos mortos e que demônios podem ser presos com fumaça, isso é paganismo, nós sabemos. Mas as pessoas praticavam, né, por engano. Só que mesmo por engano, o que nós temos que pensar é na nossa responsabilidade de falar a verdade para eles. Olha, as pessoas que continuam praticando culto aos mortos, eles vão cair numa situação igual a essa. Não? Hoje, a fé das pessoas no culto aos mortos é menor do que daquela época, né? Hoje as pessoas não têm esse apego ao purgatório, concordam com o purgatório, mas hoje praticamente ninguém pensa em sequer dar um dinheiro para poder comprar um perdão. Eu acredito que não, sei lá. Mas tenho certeza que naquela época a crença na Igreja Católica era muito maior. E essas danças ou possessão demoníaca ocorriam quando? Nesse período de 1518, eu ainda peguei um vitral lá da igreja. Aí você vai peregrinar para uma igreja. Primeiro que o cristão não tem peregrinação, né? Mas
vai peregrinar para uma igreja onde tem demônios lá de vigia em cima da igreja que praticavam culto aos mortos. Então o resultado era esse. O historiador prossegue, ele diz: algumas décadas depois, o abade de um mosteiro perto da cidade de Trier recordou uma incrível epidemia na qual um grupo de dançarinos alucinados pulou e pulou por até 6 meses, alguns deles morrendo depois de quebrar costelas ou lombos. Olha só, pessoas que ou estavam desmaiados de cansaço, quando levantava, elas iam pulando e se machucando e não paravam, né? E prossegue: em uma escala muito maior, foi o surto que atingiu a cidade de Estrasburgo em 1518, consumindo até 400 pessoas. Uma crônica afirma que ceifou, pelo menos por um breve período, cerca de 15 vidas por dia. Enquanto homens, mulheres e crianças dançavam no calor do verão, houve também vários casos isolados durante os anos de 1500 e 1600 na Suíça e do Sacro Império Romano, o Império Santo da Igreja Católica, né? Da mania que se apoderou de um indivíduo ou de toda uma família. Sabemos, no entanto, que as vítimas de epidemias de dança estavam experimentando estados alterados de consciência. Isso é indicado por seus níveis extraordinários de resistência. Ele está dizendo o seguinte: como essas pessoas dançavam por muito tempo, né, isso mostra uma resistência diferente. Eu vou dar uma pausa aqui para contar um testemunho para vocês. Um pastor convertido, que até trabalhou comigo no seminário, ele falou que antes dele ser cristão, ele era espírita. E além de ser espírita, ele também lutava capoeira. Ele, inclusive, ele fala que a capoeira existe saudação a espíritos, como o espírito, né, do homem que criou a capoeira, né, o zumbi dos palmares, e que envolve o espiritismo. E ele falou que ele, como espírita, né, normalmente ele ganhava até quem lutava mais do que ele. Tá ok? E vocês já devem ter visto, às vezes, na igreja, alguma possessão demoníaca, alguém tentar segurar um endemoniado. Então, quando você fala de uma resistência maior, olha, eu não tenho como explicar isso em termos de físico, né? Através da ciência. Mas a Bíblia diz que os endemoniados, eles normalmente ficam, né, com uma resistência extraordinária, a ponto de um indivíduo quebrar cadeias. Como os demônios fazem essa força no homem, aí eu não tenho como explicar, mas a Bíblia deixa claro que sim. Se você está falando de resistência extraordinária, força extraordinária, a Bíblia, quando fala de possessão demoníaca, a Bíblia fala que eles quebravam cadeias, não tinham cadeias que prendiam eles. Então, existe sim uma influência satânica que causa essa força, esse algo abaixo, sei lá, no ser humano. Tá bom? Então, ele está descrevendo uma possessão demoníaca. Bom, o comentário prossegue. Em estado de transe, eles estariam muito menos conscientes de sua exaustão física e da dor dos pés doloridos, inchados e dilacerados. Por que ele está dizendo isso? Porque as pessoas iam andando, né, além de cair, às vezes se machucar, eles estavam com os pés feridos e eles não paravam. Você está com o pé ferido, você vai parar, vai descansar e depois continua a sua peregrinação. Eles não paravam. Então as pessoas viam aquela loucura, as pessoas caminhando, estavam fazendo uma peregrinação de tantos dias até uma igreja lá para ele procurar libertação. E ele ia assim, então, rodando e se ferindo, os seus pés iam se ferindo. Tá ok? Mas a pessoa prosseguia. E o historiador prossegue. Espectadores, em 1374, também falaram dos aflitos como selvagens, frenéticos e tendo visões. Os dançarinos gritavam nomes de demônios e diziam que estavam se afogando em um mar vermelho de sangue.
Ou seja, essas pessoas estavam realmente num estado de possessão extrema, tá ok? E o mais provável, tá bom? A fonte dessa possessão era esse culto aos mortos. Esse culto aos mortos separa o homem de Deus. Não era nem para a igreja estar colocando sequer a possibilidade de ser irmão alguém que pratica o culto aos mortos. Bom, o comentário prossegue. O mundo vivia sob o engano da religião de Baal. Esses eventos eram possessões demoníacas que aconteceram por cerca de 600 anos em diversas cidades, em milhares de pessoas participando de procissões, dançando, gemendo e se contorcendo. Essas procissões chegavam em igrejas católicas, que normalmente possuíam demônios como vigias, né? Então, por exemplo, eu coloquei aí para vocês, eles chamam de gárgulas, né? Mas são gárgulas em forma de demônio. Você pode ver os dedos, os chifres dele, tá ok? Alguns falam, não são aves, não são, são demônios. Eles mesmos falavam isso. Isso não está oculto, não. Então, você colocar demônios em cima de igrejas, dizer que é arte, você não tem que ter demônio, nada cristão vai querer representar o demônio de alguma maneira, mas eu coloquei essas imagens aí, que é comum na história da igreja, ok? E aí, para poder, então, completar essa resposta, né? Você tem pessoas peregrinando para igrejas católicas, né? Onde existem vitrais que já tem esqueleto humano, serpente rodeando a cruz, tá ok? E no topo dessa igreja tem demônios, e as pessoas no caminho dessa peregrinação começam a dançar, se jogar no chão, se jogar contra árvores, machucar o pé, mas continuar andando, às vezes a ponto de morrer. Às vezes a ponto de morrer, quebrar ossos e continuar ali andando com aquelas dores e gritando, dizendo que tinham demônios atacando elas, que estavam sendo afogadas, né? Então isso nós podemos descrever como uma possessão demoníaca. E o historiador ainda fala, eles tinham uma resistência diferente, uma força diferente, ok? Essa força extraordinária deve ser loucura, ele falou. O que a Bíblia descreve é exatamente que o homem possuído por demônio, ele acaba tendo uma força, tá bom, que não é natural ao homem. Tanto que o homem endemoniado gadareno, a Bíblia diz que ele quebrava as cadeias, que ninguém vinha prender ele. Quando Jesus começou a expulsar os demônios, Paulo, quando eles faziam esses sinais, o que acontecia? As pessoas, elas ficavam realmente espantadas, porque quando aparecia um endemoniado, como o caso do endemoniado gadareno, que ele ficava, não tinha como ser preso, então ele ficava uivando na escuridão. As pessoas, para sair de uma cidade à noite, era um perigo, porque aquele endemoniado podia atacar. Então as pessoas nas cidades ficavam ouvindo aqueles uivos de endemoniados no mundo antigo. E diz a história que isso acontecia, né? Isso não era raro, não, as pessoas endemoniadas. E o que está acontecendo aqui é um caso extremo de possessão demoníaca generalizada. E por quê? Porque esse período é um período em que a religião de Baal dominou o mundo de uma maneira, ok? Porque o mundo europeu, todo ele, era dominado por essa religião de Baal. Okay? O mundo europeu, e lembre-se, quando começou esse surto, 1200, o Império Romano do Oriente ainda estava de pé. Okay? Então, eles estavam, podemos descrever realmente esse que é chamado também de Era das Trevas, como o pior período da história da humanidade, né? E um exemplo é essa possessão demoníaca generalizada que eu relatei aí para vocês.